Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz que depois dessas coisas veio a palavra do Senhor através de uma visão a Abrão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Abrão era um homem que sabia ouvir a voz de Deus. Ele já havia desfrutado de alguns livramentos da parte do Senhor. Depois de enfrentar uma grande guerra, Deus traz essa palavra para o coração de Abrão, e eu entendo que ele estava passando por momentos duvidosos sobre futuro. Quantos de nós, muitas vezes, nós somos pegos dessa forma, pensando a respeito de futuro? Como será o nosso amanhã? O que é que nós vamos fazer depois? Como é que nós vamos resolver isso ou aquilo? E Abraão era esse homem que estava exatamente passando por esse tipo de questionamento. Quando se conhece o coração de Deus, nós temos uma fonte para recorrer. Buscar o Senhor no dia da nossa angústia é o melhor remédio que existe. E a palavra de Deus veio para Abraão dizendo: Abraão, não tenha medo, não temas o seu futuro, não temas no dia de amanhã. Jesus, falando sobre isso, ele fala sobre as aflições da vida. Ele diz que nesse mundo nós teríamos muitas aflições, mas que nós não deveríamos temer, porque com uma mente renovada e um bom ânimo, nós enfrentaríamos as aflições e melhor, sairíamos dela muito melhor do que quando chegamos. Sairíamos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Foi assim também com Abrão. Ele, por ouvir a voz de Deus e se submeter à voz de Deus, ele desfrutou de um grande milagre. Eu creio que Deus entendia o coração de Abrão quando ele fala sobre isso, e ele estava justamente falando sobre não ter filhos, né? Ele chega a dizer para Deus que na casa dele ele tinha um mordomo, Eliezer, né? Mas Deus estava ali querendo surpreender a Abrão, esticando a fé dele, para que pudesse crer que ele, ainda na velhice, poderia ter um filho. E você sabe que a palavra de Deus se cumpriu. Abraão se torna pai de Isaac, né, pai de nações, pai de multidões, conforme a palavra que Deus tinha trazido para ele. Eu imagino que Abraão, né, já estava se lembrando quando Deus disse: Eu sou o teu grandíssimo galardão. Era como se Deus estivesse falando: se você estiver contente em mim, satisfeito em mim, eu vou dar aquilo que você precisa. E o filho chegou. Essa é a realidade para todo aquele que crê na palavra. Quando nós temos o Senhor como a fonte da nossa vida, ainda que a gente não esteja desfrutando naturalmente de algumas respostas, nosso coração precisa estar firmado no Senhor e na sua palavra. E o demais, o Senhor fará. As recompensas virão. Nós não podemos deixar de crer que nós temos um grande galardão, que é o Senhor. Ele é a nossa provisão, nosso escudo e a nossa maior alegria. A herança da nossa vida tem um nome e se chama nosso Deus. É o Senhor nosso Deus. Seja abençoado na prática da palavra, e se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe aí com seus amigos, com a sua família. Faça com que essa palavra chegue ao coração de pessoas que precisam também ouvir essa palavra nesse dia. Deus abençoe.